Boa tarde, conselheira Eleonora Martins, conselheiro João Nascimento, conselheiro Isidoro Zorzi, diretor-geral Odair, demais diretores, colegas e convidados. Estamos dando abertura da sessão ordinária número 23/2016, de 19 de abril de 2016. Item 1, apreciação da minuta da ata número 19/2016. Conselheira Eleonora. Aprova. Conselheiro João. Aprovo. Conselheiro Isidoro. Eu tenho uma observação a fazer. Pois não. Na linha 82. 82. De gestão. Você coloca à disposição e observa. Aqui tem que mudar a redação. Observa que aqui não há uma relação capital-trabalho, vírgula, pois... Aí continua, todos são servidores públicos. Coloca-se à disposição e observa que não há... Que aqui não há uma relação capital e trabalho. Que aqui não há uma relação... Vírgula, pois todos são servidores públicos e gestores. Captou? Eu passo para ela. Isso. Feito isso aí, só essa correção? Só. Então, tá bom, aprovada a ata. Item 2, comunicação. 2.1, recebimento do e-mail da ANEEL, com abertura de audiência pública por meio de intercâmbio documental. Audiência pública número 10/2016, com a proposta de obter subsídio para o aperfeiçoamento dos artigos número 16 e 18 da Resolução Normativa 414 de 2010, para tratar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. As contribuições poderão ser enviadas até o dia 3 de maio de 2016. A segunda audiência pública, número 15/2016, com o propósito de obter subsídio para a elaboração de agenda regulatória indicativa da ANEEL para o biênio 2016-2018, e as contribuições poderão ser enviadas até o dia 29 de abril de 2016. 2.2 está pautado para o dia 28 de abril, sessão número 25/2016, análise em bloco dos seguintes processos. O processo 000-612-39.00/12 dígito 2, que trata do recurso interposto pela usuária Silvana Souza de Magalhães contra a cobrança da S-Sul referente à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. O processo número 00-2376.39.00/15 dígito 9, que trata do recurso interposto pelo usuário Carlos Leonardo da Silva Ferreira contra a cobrança da S-Sum referente à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Terceiro processo, número 002321-39.00/15 dígito 6, que trata do recurso interposto pelo representante do espólio de Jorge Pisolotto, contra a cobrança da S-Sum referente à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. 2.3 está pautado para o dia 5 de maio, sessão número 26/2016, análise do processo número 13.3900.00.254, dígito 1, e o processo 00374-39.00/15, dígito 9, que trata das tabelas de receitas indiretas da Corsan nos anos de 2014 e 2015. Conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Esta é a pauta de hoje. Está em aberto algum assunto de ordem geral. Conselheira Eleonora.
Boa tarde a todos. Presidente, eu tenho notado que nas nossas sessões, na nossa pauta, o item comunicações tem sido usado basicamente para comunicar o recebimento de convites e participação em eventos. Eu gostaria de solicitar, e como sugestão de mudança de procedimento, mas também uma solicitação, tanto ao chefe de gabinete quanto ao diretor-geral, que utilizasse esse espaço para trazer ao Conselho questões institucionais ou regulatórias que tenham sido encaminhadas para a agência. Então, eu acho que é importante para o Conselho, para os conselheiros, que a gente tenha uma visão mais ampla do que está acontecendo na casa, quais são os assuntos que estão tratados, como estão, né, quais os assuntos e processos estão em andamento, já que este Conselho é o órgão deliberativo de decisões institucionais e regulatórias, eu acho importante, para subsidiar as nossas decisões, que a gente tenha mais conhecimento do contexto em que essas decisões estão inseridas. Então, fica uma solicitação, mas também uma sugestão da nossa forma de atuar aqui no Conselho. Nesse sentido, eu gostaria de comunicar a todos, não sei se é do conhecimento de todos também, a informação que havia sido enviada a essa casa pela Secretaria do Planejamento. São 2 assuntos importantes que eu acho que é importante para o conhecimento dos conselheiros e também para o resto da casa, de que foi encaminhado ao gabinete do governador, pelas concessionárias, o nome de um conselheiro para preencher a vaga do representante das concessionárias, do senhor Luiz Dahlen. Isso, eu acho que é uma notícia importante, né, para nós que estamos com o Conselho defasado, né, esvaziado, com a quantidade de processos que temos. Como é o nome da pessoa? Luiz Carlos... Um minuto. Vou ler para não errar. Luiz Dahlen. Engenheiro Luiz Dahlen, indicado pelo sistema Fiergs para a vaga reservada às empresas delegatárias nesse conselho. Não sei se a presidência já tomou algum encaminhamento nesse sentido, já que já está aqui há alguns dias. 30 de março foi recebido o ofício, mas talvez fosse o caso de enviarmos um ofício ao governador dizendo da necessidade de preencher os cargos, informando também que temos mais outra vaga em aberto, outras 2 vagas em aberto, né, e da importância de preencher esse conselho para que a Gergs esteja bem representada. E é uma sugestão de encaminharmos, já que recebemos esse ofício, encaminhar algum documento ao governador, também citando as outras vagas que devem ser preenchidas, né, pedindo agilidade no processo. Fica como sugestão. Tá. Não sei o que os primeira, outros... eu acho que a gente pode deixar uma outra, que é bem pontual. Primeiro foi um encaminhamento formal para tomar conhecimento do secretário da CEPLAN de 2 candidatos. Apenas informando que tinha 2 candidatos indicados lá para o gabinete do governador. Então, nós simplesmente agradecemos. Não temos que assumir posição da Gergs em candidatura, não é o nosso papel. Quanto às demandas junto ao governo... São 2 nomes? Tem 2. Qual é o outro? Não lembro. Eu simplesmente... a nossa posição é receber o comunicado. Eu não vejo o porquê a gente divulgar aqui.
Mas o senhor Porque- não sabe? Hã? O senhor sabe? Não, decora eu não sei, está registrado no documento. Eu não sei. Posso dar Pode, pode. A gente sabe informalmente que existem nomes na Casa Civil indicados pelas concessionárias. Isso. Agora, quais são esses nomes, certo? Eu não sei. É, E também não me parece que é competência nossa ir atrás disso. É. Pela lei, pelo que eu entendi da lei, as concessionárias sugerem nomes, 2 ou 3, parece que são 3 nomes, Eu sei. ao executivo, que tomará uma decisão e encaminhará para a Assembleia aprovar ou não. Perfeito. Depois nós vamos ser comunicados disso. Só para complementar minha informação dentro dessa linha, nós recebemos duas informações informando, né, apenas informando que foram candidatos encaminhados, né, para tomar conhecimento, só isso. Nós simplesmente agradecemos porque não é o papel. Poderia ter trazido para cá, não vejo nenhum desconforto, nem pertinência ou não pertinência. A coisa está ainda no campo. Agora, a posição nossa, nós já cobramos, eu principalmente e o vice-presidente também, várias vezes, uma posição de preenchimento disso. Sim, essa é uma preocupação permanente. Nós temos 2 vagas, uma por parte das concessionárias e a outra vaga é do governo do Estado. Então, isso a gente, todas as vezes que a gente tem articulações aí com o Poder Executivo que decide, a gente tem feito. A vontade é do governador, nós verbalizamos. Formalizar ou não, tanto faz, isso não vejo o problema, mas eu acho que o mais importante é que a gente está cobrando isso permanentemente. Agora é uma decisão, se ele não nomeia uma FG, e ontem foi ratificado pelo diretor-geral da CAGE, nenhuma nomeação está saindo. Se sair um diretor, eles não podem preencher. Né? Não sei por que estão segurando, se é a lei da responsabilidade fiscal ou não, mas, de qualquer forma, é uma lacuna e nós estamos pressionando. Tá. Na verdade, até não entendi muito. O que eu estou trazendo aqui é um ofício que foi recebido no gabinete da presidência. E foi Não sei do conhecimento de outro, mas aqui informa um nome, a Secretaria do Planejamento nos informa o nome de um indicado, de um candidato. E daí? Não, estou perguntando qual aonde que foi informado que existe outro candidato. Não, e tem um outro ofício que também fez o mesmo comunicado, o secretário, por consideração a nossa vinculação, informando que tem outro candidato, que eu não sei o nome. Da mesma entidade? Hã? Da mesma entidade? No mesmo segmento das concessionárias. Tem 2 candidatos que formalmente foi consultado. Formalmente a gente respondeu agradecendo, porque candidato, né, pode ter 2, 3 ou 4. Quem vai escolher é o Poder Executivo. Então, cabe a nós, educadamente e formalmente, apenas agradecer. Eu não achei pertinente trazer esse assunto aqui, porque ainda está em especulação. Então, não vejo. A decisão é do Poder Executivo. Né? O que nós estamos cobrando, independentemente do nome, é uma agilização para preenchimento dessas 2 vagas, que aí a gente tem uma carência, isso sim. Eu concordo plenamente que não devemos interferir na escolha do governador de qual nome seja indicado. Eu só não sabia que havia sido formalizado outro. Talvez fosse importante trazer de qual foi a entidade que indicou o outro candidato também, né? Trazer para conhecimento da casa. Eu só Mas acho qual é a que diferença que isso faz? Não, Nós gastamos tempo numa reunião do Conselho Superior da JEG para discutir essas coisinhas. não estou querendo discutir, Acho- presidente. Eu só acho achei que era, bobagem. desculpa, eu só achei que era uma informação importante para a casa e para o Conselho sabermos que as vagas estão tentando ser preenchidas. Eu acho importante para a casa que o Conselho esteja completo. Acho que isso é uma informação institucional importante que poderia ter sido comunicado ao Conselho. Simplesmente no item comunicações não cabe deliberação. Concordo plenamente que não temos que opinar ou escolher ou indicar alguém. Só uma que eu acho importante para a casa. Assim como trouxe outro assunto que tomei conhecimento, que acho que também é de interesse de todos, que foi
também uma comunicação da Secretaria do Planejamento, dizendo que o nosso projeto de lei, que aprovamos neste Conselho, que foi iniciativa deste Conselho, o nosso projeto de lei foi encaminhado para o GAI, na Secretaria da Fazenda. Acho que essa informação é relevante, é institucionalmente relevante, não foi comunicado aqui, e me preocupou essa informação, porque sabemos, historicamente, quem trabalha no serviço público sabe que os projetos que são encaminhados para o GAI têm a finalidade de não sair ou sair com um parecer que rejeita. Então, eu acho que talvez caiba uma ação nossa de entrar em contato, né, com o secretário do Planejamento ou com o secretário da Fazenda para acompanhar o nosso projeto e para explicar o nosso projeto, que não seja apenas um ofício encaminhado de um secretário para o GAI, porque isso sabemos que não terá andamento além disso. Então, acho que, já que foi este Conselho que propôs o encaminhamento do projeto de lei, talvez fosse interessante irmos atrás do projeto, acompanhar o projeto e andarmos junto com esse projeto. E, já que agora ele está no GAI, que é uma informação que não é muito satisfatória para nós, que já conhecemos os trâmites dos processos públicos. Então, isso não cabe deliberação, são apenas sugestões, só que eu acho importante, acho que são assuntos institucionais importantes para nós, conselheiros, e para toda a casa, para que possamos ter conhecimento, pelo menos, do que está sendo tratado, e que isso não fique apenas no gabinete da presidência. Não me parece que é um assunto privativo do presidente. Primeiro, eu acho que o presidente, eu deixo registrar, salvo o melhor juízo, esse assunto a gente socializou aqui, que o projeto de lei tinha sido encaminhado para o secretário da Fazenda, salvo o melhor juízo. A Zata pode registrar. Se isto não está registrado, não vejo nenhum prejuízo. Primeiro, o presidente é o representante desse Conselho Superior. Ele tem a missão e a obrigação de conduzir todos os atos administrativos da Casa. Socializar, nós socializamos várias vezes, tanto é que uma das reuniões marcadas para ontem à tarde, com o secretário da Fazenda, estava a pauta de vários assuntos, entre eles o PL. E essa reunião foi transferida agora para o dia 25, às 17 horas, a pedido do secretário, que viajou com o governador para negociar a dívida em coisa. Então, nunca deixamos de socializar. E sempre esses assuntos são pautados de máximo interesse. E o que eu tenho que registrar, por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião extremamente importante na CAGE. A agenda estava aberta. Eu sinto, né, a ausência dos conselheiros, que reivindico aqui no palco, e na hora da representação forte desse conselho, vai o presidente e o diretor. Então, eu também tenho que dizer o seguinte, é muito fácil cobrar publicamente e registrar, mas na hora que a gente precisa, está lá o convite para todos, aí vai só o presidente. Agora, esse presidente não tem medido um só minuto essa obsessão de aprovar não só o PL, como a implementação das promoções, o preenchimento de cargos e uma série de outras infraestruturas necessárias para essa casa. Então, eu não vejo tanta pertinência dizer que esse assunto não foi pautado ou não foi socializado. Tanto é que a agenda de ontem era exatamente para tratar desse assunto, entre outros. Pois não. Eu não tinha pretensão de participar desse debate, até porque estou com alguma dificuldade de expressão, mas queria pontuar, sim, minha posição sobre o expediente. Eu penso que todo expediente que chega na GERGS, como tem acontecido, que é o que eu imagino, seja trazido aqui para o nosso boletim diário. Acho que não fica ao critério
do gabinete da presidência decidir. Este eu informo, este eu não acho interessante. Acho que nós temos que ter um critério único de colocar no expediente tudo aquilo que adentrar na casa, sem nenhuma seletividade. Segundo, com relação a tempo, o que mais nós temos, meu ilustre vice-presidente? É o que mais nós temos no... Eu não ouvi, por gentileza. Eu não ouvi. A primeira colocação não ouvi. Desculpa, então. Acho que falei um pouco baixo. Assim, com relação ao expediente... Não, esse sim, esse já que deva ser registrado todo, seja comunicado na pauta. O segundo eu não falei ainda, porque o senhor Vossa Excelência não ouviu. Não, eu achei que tinha uma... Não falei. O segundo eu estou me dirigindo pessoalmente ao ilustre vice-presidente, e a parte, a nossa ilustre conselheira Eleonora disse que nós não podemos ficar perdendo tempo com bobagem. Eu também acho isso. Mas até hoje não vi aqui, a não ser que, quem sabe, partido de mim, alguma expressão que possa, assim, ser rotulada. Mas, se for, se houver, a escusa não pode ser a falta de tempo, porque é o que nós mais temos. Nós não temos mais nada para decidir. Há vários dias nós temos tido sessão sem pauta para deliberar. E para deliberar aquilo que nos diz respeito, que é a matéria regulatória. E terceiro, me pareceu ouvir de Vossa Excelência se uma crítica velada a mim. Como Vossa Excelência diz, aquelas pessoas, não é, que aqui se manifestam, não é? Que aqui se manifestam na hora de estar fazendo força junto à reivindicação, não estão presentes. Não sei se entendi bem, Vossa Excelência. Foi isso que Vossa Excelência disse? Sim, todos são convidados. E na hora de tratar um assunto desta relevância, quem acaba indo? O presidente e o diretor. Sim, mas eu acho que vão exatamente os que tem que ir, presidente. Não. É o presidente. Aliás, que nem precisa ser o diretor, que vai o presidente. Não, eu sei. O presidente é quem representa a instituição. Pois é, e aí o mesmo presidente não pode deliberar um ofício formalmente que apenas comunica que foi indicado, a gente agradece e ponto. O objeto era comunicar da indicação de um candidato. E aí esse comunicado tem que trazer para o Conselho. E aí o Conselho, quando está buscando um PL, ou a implantação de promoções, etc., para ter uma força coletiva, eu não só está presente. quero ponderar, senhor presidente, que nós formos começar a trazer essa postura aqui para o nosso Conselho Superior, acho que não dará bons resultados. A ideia é somar esforços. Eu tenho insistido aqui nessa casa que nós temos que procurar ter um tratamento respeitoso, acima de tudo, e, em segundo lugar, se possível, fraterno entre nós. A crítica individual, direta ou indiretamente posta, quem está lá de fora vai pensar, bom, quem é que usa isto aqui como palco para algumas reivindicações? Eu sou um deles. Mas eu não me escondo. Eu digo aqui na presença de Vossa Excelência, do vice-presidente, do Conselho. O que eu tenho que dizer, eu digo aqui no exercício da minha função. Agora, a execução das questões são de Vossa Excelência. Então, eu não pretendia participar dessa discussão, mas estas são as coisas que eu penso a respeito do nosso trabalho. Mais alguma coisa? Pois não. Eu queria, primeiro, pedir desculpas aos conselheiros e aos colegas presentes se eu ofendi com a expressão que eu usei, que eu acho que foi muito forte. Eu retiro isto. Acho que o Conselho efetivamente não discute picuinhas, né? Mas, às vezes, passa essa impressão. Então, com relação à contestação que eu fiz à posição da conselheira Eleonora, não é no sentido de demérito a essas questões, acho que são todas importantes. Isso eu acho que nós não precisamos nos preocupar
com os nomes que as entidades concessionárias ou outras fazem de nomes. Que nós não temos poder de deliberar. Quem delibera é o executivo, que encaminha o legislativo para aprovar ou não. Esse foi o sentido da minha intervenção. Mesmo a Secretaria do Planejamento informou à Gerges que havia 2 candidatos, que a gente já sabia, eu informalmente sabia. Então eu era o único que não sabia. Desde a época do presidente Aires, sabia que estava circulando nomes de representantes dos concessionários do transporte, porque ele ia sair e ele era representante das empresas concessionárias do transporte. Evidentemente que começam a circular especulações e nomes. Se efetivamente foram indicados ou não, eu não sei. Então, a intervenção que eu fiz em relação à manifestação da conselheira Eleonora é no sentido de que este conselho não tem que se meter nisso, nem se imiscuir nisso, e achava, e acho ainda, que não precisamos perder tempo, embora nós tenhamos todo o tempo aqui, as nossas sessões duram meia hora só, temos todo o tempo, mas eu acho que esse não é um assunto relevante para o Conselho discutir. Eu continuo mantendo essa posição. E peço desculpa pelo exagero que eu cometi de dizer que era bobagem. Bobagem não é uma forma de expressão que, evidentemente, não cabe na boca de um conselheiro. Muito bem. Eu acho que uma preocupação final que eu queria dividir, que não é um momento agora, mas conduzir para uma reunião administrativa, é essa falta de pauta que nós temos no Conselho. Eu já troquei alguma ideia com a Secretaria Executiva, falei com o nosso vice-presidente e o diretor. Por exemplo, na minha pauta não tem nenhum processo, que eu sou o relator ou revisor, desde 14 de dezembro, e eles não entram em pauta. O conselheiro Isidório também é uma série de coisas. Então, nós temos que ver onde está o gargalo e tentar construir uma força-tarefa para agilizar e acelerar. Essa é uma preocupação, não é desse conselho, da casa como um todo. Então, provavelmente, nós teremos, a semana que vem, uma reunião com a Secretaria Executiva, diretor-geral, diretor jurídico e os conselheiros para verificar. E estamos levantando, sim, aonde estão esse processo, por que estão demorando, e essa informação que a conselheira coloca, nós temos como gestão exatamente, tem que ter um cenário de todos os processos, não só do Conselho, mas todos os processos que estão aqui, a data da entrada, o número do processo, o assunto, a data do encaminhamento, a área responsável a área responsável que recebeu, o prazo que ela demorou, que isso é uma forma também de acompanhamento e atingimento de metas, seja quantitativa quanto qualitativa. Então, essa é uma preocupação, mas isso é pauta de uma reunião administrativa que a gente tem que primeiro conhecer para opinar de uma forma construtiva. Então, esse é o... Presidente, só voltando ao assunto das comunicações. Eu, de maneira alguma, trouxe os assuntos aqui para serem debatidos. Acho que o conselheiro Osório tem razão, não cabe ficarmos discutindo, no caso, as indicações. O projeto de lei, a minha sugestão é apenas que os itens nas comunicações sejam colocados todos os assuntos institucionais e regulatórios que são de interesse da Casa, não para debate, apenas como informação. Porque, por exemplo, os convites, e-mails, convites para participar de eventos, isso pode ser encaminhado diretamente aos conselheiros para que participem se quiserem. Então, pode estar na pauta, mas não é uma necessidade. Os demais itens, a título de informação, entendo que, conforme o nosso regimento, o item comunicações é justamente para que todas as partes, tanto a presidência, quanto a direção-geral, quanto os próprios conselheiros, tragam para o Conselho os itens que estão sendo tratados e as comunicações que cada um recebeu. Eu acho que é só uma questão de disseminar a informação que existe na Casa, não é para trazer para o debate. E quanto à participação nas reuniões, que o presidente falou que os convites são para todos, mas não sei quem está emitindo esses convites. Não, pelo menos de minha parte, os convites que recebi para participar de reuniões,
espero ter atendido a todos. Não, outras reuniões que ocorreram e que eu não fui convidado para participar, não participei por não ter recebido o convite. Então, de minha parte, eu queria colocar isso, que entendo que os convites que recebi para participar de reuniões, atendi a esses convites. Conselheiro João, mais alguma consideração? Para contribuir com Vossa Excelência, queria que Vossa Excelência pudesse informar a casa se Vossa Excelência já recebeu as informações do montante da dívida das empresas com a Gerx, que Vossa Excelência estava se debatendo já há dias sobre isso. Perfeito. Paula, tu já me passou a posição atualizada? Então, isso tem que, esse é outro compromisso que nós tínhamos assumido aqui e não estamos atendendo. Então, vamos deixar pactuado e registrado. Na próxima reunião tem que ter esse dado disponível. Não, tudo bem. Então, isso era um compromisso nosso, não recebi, esse é um dado importante. Até porque tem algumas que vencem nesse ano. Isso aí Eu só referi isso, senhor presidente. Perfeito. Porque eu lhe fiz uma observação pessoal. Acho que até nem devia ter feito, acho que fui além das chinelas. Isso é importante. Não é? Mas lhe fiz uma observação pessoal com a prescrição, e que Vossa Excelência pode correr o risco com certeza. grave de ser demandado por renúncia de receita. Perfeito, eu sei. Pois não. Assunto de ordem geral aqui para colocar. Nós lemos a ata hoje, aprovamos, na ata que nós aprovamos hoje, tem uma deliberação desse Conselho de que a reunião, a sessão ordinária do Conselho, marcada para o dia 26, foi antecipada para o dia 25, em função da viagem que os 3 conselheiros vão fazer a Brasília. Eu queria sugerir aos conselheiros, se assim entenderem adequado, que no dia 25, segunda-feira, em vez de fazer essa sessão do Conselho, nós façamos uma reunião administrativa, então, para resolver essas questões, principalmente ver se constitui uma força-tarefa para agilizar os processos. Nós estamos, se não me engano, na quarta sessão, sem pauta consistente. E para essa também não haveria, né? E para essa também não haveria. E para a próxima também não teria. Então, que essa sessão do dia 25, segunda-feira, antecipando do dia 26, não seja uma reunião, uma sessão do Conselho. Suspenda a sessão do Conselho. E façamos na segunda, então, na véspera dos senhores viajarem, segunda de manhã, que provavelmente o conselheiro João viaje na segunda à tarde, façamos essa reunião administrativa. Essa é a minha sugestão. Conselheira Eleonora? Concordo com o conselheiro Zorzi. Conselheiro João? Para quando? Desculpa. Segunda de manhã. De manhã? De manhã. Em princípio, sim. Tá. E aí marcamos 10 horas, 9 horas? Eu não sei a hora que é. Não, aí combinamos. Então, em princípio, a sugestão... Acho que é pertinente. Pertinente, não. A gente está preparando exatamente. E se eu ainda estiver aqui, que eu estarei presente. Então, suspende a reunião ordinária, né, formal do Conselho, que foi antecipada de terça para segunda à tarde, tendo em vista também que o conselheiro João estará viajando nesse momento, e a gente faz uma reunião administrativa do Conselho, provavelmente aí também com a participação, principalmente da Secretaria Executiva, para fazer uma análise, principalmente essa pendência de pauta e processos que estão, né, aguardando para entrar em pauta. Fechamos, então, aprovado. Mais alguma deliberação? Eu só queria socializar uma reunião que eu acho que é interessante. Ontem a gente foi a uma reunião com o diretor da CAGE, ficamos praticamente 1 hora, e com o diretor de departamento, o Nilton e o doutor Alvo. É extremamente importante. Tem 2 caminhos aí para a gente... A notícia boa, que a gente tem que socializar, que está tendo uma diminuição do percentual da despesa de pessoal em relação à lei de responsabilidade fiscal, que estava 49 e pouco, está em 48 e pouco. Eles vão ter uma avaliação mais atualizada e talvez com uma redução maior do que está hoje, dia 30 de abril.
tendo essa nova informação disponibilizada aí para o dia 15 de maio. Então, essa é uma informação boa. E aí, acha que tem alguns pontos importantes no nosso cenário. A gente socializou todas as situações de brigar no bom sentido, de sensibilizar e barganhar aí uma excepcionalidade para a nossa demanda. Um outro aspecto que a Paula participou, o nosso diretor-geral também, um outro aspecto importante é aquela receita da energia elétrica, que aí tem que ter uma modificação através de um decreto, que é mais fácil, que esse entraria um recurso que não teria nenhuma vinculação com a lei de responsabilidade fiscal e que seria, digamos, gerenciado, teria um orçamento suplementar ou complementar aí, para a gente fazer a reforma, ar-condicionado e logística, e TI, enfim, dentro da GERGS. A ideia é que a gente faça uma provocação formal, mas discute oficiosamente antes, ver se está coerente, e aí depois faz um encaminhamento formal. Então, de qualquer forma, essas são algumas articulações e provocações que a gente faz também como representante desse Conselho nas demandas que são essenciais para a casa. Então, esta é a posição. Agradecemos, damos então encerrada a reunião. Bom feriado, né? E voltamos somente quinta-feira da semana que vem, nessa reunião do Conselho. E segunda-feira, pela manhã, a gente faz a nossa reunião administrativa. Obrigado.